Carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27. Quem achou, diga amém. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, juízo. Amém? Algumas pessoas não gostam de tratar desse assunto. Às vezes até dentro da igreja, as pessoas não querem ouvir falar sobre a morte. Mas este, além de ser um ciclo natural, é um ciclo espiritual. Ninguém pode ser salvo sem antes não experimentar da morte. Da morte. E todos os homens terão que morrer uma vez. E depois disso virá juízo. Amém? Então vou reler o verso 27 e você repete essa palavra bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Você crê nessa palavra? Eu também creio. Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Enquanto você aplaude a palavra de Deus, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, aplauda o Senhor e diga glória a Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos. Senhor, então traga à luz o entendimento da tua palavra e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, que nunca volta vazia, a tua palavra vá e produza o resultado, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. O assunto da morte, querido, assombra o ser humano de uma maneira terrível. Às vezes até quando esse assunto é tratado dentro de pregações, existem pessoas que não gostam, elas viram a cara, até mesmo dentro das igrejas. Ah, que assunto pesado. E mesmo que a pessoa saiba que além da certeza da vida, existe a certeza da morte, ela não gosta de tratar disso, não. E até mesmo aquelas pessoas que dizem que não creem no mundo espiritual, no céu e no inferno, elas têm medo de morrer. Verdade ou não é? O próprio Senhor Jesus falava muito sobre a própria morte. E quando foi se aproximando o momento do sacrifício, ele intensificou falar da própria morte. Era necessário que isso acontecesse. Por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 21. Jesus não fugia deste assunto. Mateus 16, versículo 21. Quem achou, diga amém. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O povo gosta de falar da morte?
Normalmente não. Pedro, quando ouviu isso, quis ser o herói de Jesus. Pedro tentou salvar Jesus da morte. E olha o que Pedro vai dizer, verso 22. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E ainda tomou essa bronca. Chamou Jesus de canto. Não, Senhor, tenha dor. Você é muito novo. Vai viver muito, fazer muitos milagres. Mas Pedro não entendia que na morte de Cristo a humanidade teria vida de verdade. Os olhos estavam fechados. Jesus encontrou a morte no Evangelho 4 vezes. 3 vezes nós vamos conferir, e o primeiro exemplo está em Lucas 7, verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso de número 11, tá? Este é o primeiro exemplo. E aconteceu, pouco depois, ir ele a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Às vezes a pessoa vai acompanhar um cortejo fúnebre, ou ir a um velório, como é o que está acontecendo aqui, e ela tem a mania de usar palavras que não vai funcionar, é porque ela aprendeu, ela não sabe o que falar, é porque a morte constrange a gente. Eu quero te dizer uma coisa: você não pode dizer para uma pessoa não chorar, não ficar triste, se você não puder resolver o problema dela. Jesus diz para você: não chores, porque Ele tem poder para enxugar as suas lágrimas. E se a situação que te fez chorar é uma situação que está praticamente morta ou até morta, Ele tem poder de tocar e ressuscitar. Por isso Ele disse: não chores. E pode ter certeza que aquela mulher saiu dali sendo a mulher mais feliz da cidade de Naim, sendo a mulher com o maior testemunho naquele dia. Essa foi a primeira vez que Jesus encontrou com a morte. A segunda vez, praticamente o homem que foi pedir ajuda para ele, não sabia que resultaria em morte, mas ele foi pedir ajuda para o Senhor. Por favor, Lucas 8, versículo de número 40, bem pertinho deste milagre que nós conferimos. Evangelho de Lucas, capítulo 8,
E o versículo é o de número 40. Quando achar, diga amém. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando-o. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse na sua casa. E é essa situação, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Senhor, vai na minha casa. Eu sei que o Senhor cura os enfermos. Eu não quero saber o que vão dizer de mim na sinagoga, porque ele era um dos principais da sinagoga. Eu não quero saber o que a religião vai falar depois. Eu quero que o Senhor vá na minha casa e cure a minha filha. Só que no meio do caminho, a multidão apertando Jesus, surge uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos também. Tem gente que até fala, a filha de Jairo tinha um fluxo de sangue e morreu. É porque está no mesmo texto. Então algumas pessoas acabam lendo a primeira vez e confundindo. Mas essa mulher vem por detrás da multidão se arrastando, porque ela não tem força de gritar. E ela toca nas vestes do Senhor, porque desde que ela saiu de casa, ela mesma estava fabricando o milagre dela. Porque ela falou, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada hoje. Se tão somente o sangue de Jesus chegar em você hoje, não importa a dor, a enfermidade, você sairá daqui curado em nome de Jesus. E ela mesmo recebeu esse milagre sem intervenção de uma oração, de um toque, de uma palavra. Ela sentiu na mesma hora o sangue estancar, a força voltou para ela. Jesus parou a multidão e começa a procurar. Quem foi que me tocou? O Pedro olha para Jesus e fala assim, Senhor, a multidão está para te apertar. E o Senhor ainda pergunta, quem te tocou? Quem não te tocou? Todo mundo te tocou. Só que eles tocavam por fanatismo. Tem gente que se vê uma multidão, nem sabe o que é, se ajunta. Não era todo mundo que recebeu o milagre ali, não. O pessoal tocava, se fosse nos dias de hoje, tira uma foto comigo. Não é verdade, gente? Seria assim. Tinha gente que estava ali só pela fama do Senhor. Não era para reconhecê-lo como Salvador. Boa parte não reconheceu. A mulher temendo e tremendo, porque para ela a imundície já tinha sido decretada. Ela era uma mulher impura por causa do seu fluxo contínuo de sangue. 12 anos. Senhor, foi eu. Jesus declara uma palavra para ela: a tua fé te salvou. Você está curada deste mal. Vá em paz, minha filha, para a tua casa. Avisa o seu irmão, você deu glória, o Jairo não. Imagina nesse tempo todo, que eu estou resumindo para você, Jesus procurando, Jesus falando tudo isso, e o Jairo, vamos lá, Senhor, pelo amor de Deus, minha filha vai morrer. Porque quando você está com um problema na sua casa, é difícil você dar glória da vitória dos outros. É verdade ou não é? Ou nós seríamos hipócritas e dizer, não, vou me alegrar, com o maior problemão lá na minha casa, vou me alegrar pelos outros. Difícil, hein? Desafiador. Tá, Senhor,
Obrigado, minha filha, agora vai embora logo para a tua casa e vamos. E a multidão apertando. No meio do trajeto, ele recebe essa notícia, verso 49. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. A notícia da morte acaba com o dia de qualquer um. A notícia da morte até de um estranho. Às vezes a gente recebe a notícia da morte de alguém, choca. A pessoa fica, meu Deus do céu. Às vezes uma pessoa da sociedade, que você nunca teve um contato, e você fica sabendo que ela morreu. Isso causa um certo espanto em nós. Agora a notícia é que a única filha morreu. Jesus sabe que a notícia da morte causa escândalo, tristeza profunda. Mas Jesus não está no meio do caminho à toa. Não é porque outros receberam milagres na sua frente que Jesus não tem propósito na sua casa, não, querido. O Senhor está trabalhando em prol da sua casa. A promessa está de pé e fiel não foi aquele que profetizou a você, fiel é quem prometeu. Jairo vai ouvir uma palavra que vai causar consolo para sua alma, versículo 52, versículo 50. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe: não temas, crê somente e será salva. Jairo falou, amém, eu vou agarrar a palavra de Jesus. Ele falou para mim não ficar temendo, é para mim continuar levando ele lá na minha casa, então é isso que eu vou fazer, mesmo com o coração apertado, mesmo com o baque daquela notícia, eu vou obedecer Jesus. Quando Jesus chega na casa, já tem um monte de gente chorando, porque Jesus não conseguiu ir rápido não, tá? A multidão continuava lá. Quando disseram não incomode mais o mestre, muita gente queria que Jesus fosse para outro lugar. Já que não é para incomodar, então vou levar Jesus em outro lugar. Jesus chega dizendo que a menina não estava morta, ela estava dormindo. E o povo que estava chorando começa a rir. Como é que muda de humor tão rápido assim? Só se o choro era falso. Verdade ou não é? E Jesus começa retirando todo aquele povo de casa. Todo aquele povo. Mostrando para você que às vezes quem está dando tapa nas suas costas, dizendo, oxa, que pena, hein? Nem sempre é sincero. Não fica chorando suas mazelas para ninguém, não. Aprende a orar, querido. Aprende a falar com Jesus. Que às vezes aquele que está vendo o espetáculo que você está dando, está dizendo, olha lá, e diz que serve a Deus. Ela fala que a alegria do Senhor é a força dela. Essa força, você piora a tua situação, você arma o inimigo. Porque tem um monte de gente chorando na casa de Jairo, a casa dele está cheia, mas cheia de falsidade, e Jesus começa a limpar a casa dele. E tirou todo mundo daquela casa. E Jairo permitiu. Senhor, faz o que o Senhor quiser. Quando estava só quem importava na casa, Jesus faz assim, verso 54. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o espírito
voltou. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Isso daqui era difícil. Que acabou de sair um povo chorando que a menina estava morta, depois rindo. E agora a menina ia voltar à vida normal. E como é que ia explicar tudo isso? Isso era difícil de fazer. Isso não dava para obedecer, né? Porque a menina viva era o testemunho. Jesus nunca se espantou com a morte. Quando ele ficou sabendo, seu amigo está muito doente, está quase morrendo, vai lá visitá-lo. Ele estava longe ainda de Betânia. Ele falou: eu vou lá, mas enquanto isso eu tenho que fazer outras obras aqui, eu tenho outros trabalhos a serem feitos. E aí daqui a pouco ele começa a dizer: o nosso amigo Lázaro está dormindo, vamos lá despertá-lo. Aí o discípulo: se está dormindo, ele está salvo. Ele falou: não, ele está morto. É que para Jesus a morte é um sono. E se ele fala para a pessoa: levanta, ele dá e tira a vida, e o Espírito tem que voltar. O Espírito é que vivifica a pessoa. Por isso que Lucas deixou claro que o Espírito voltou à menina, porque é o Espírito que dá a vida. O ser humano pode clonar as membranas do corpo, os órgãos, mas não tem como o ser humano manipular o espírito do homem. Porque quando a pessoa expira e morre, o espírito volta para quem? Para o autor da vida. E era o autor da vida dizendo: volte aqui porque não é tempo de morrer não. Só que agora Lázaro morre. E quando Jesus vai falar de ressurreição naquela casa que ele tanto pregou, eles até creem na ressurreição, mas na ressurreição do último dia, que é a vida eterna, que é o dia do juízo, do acerto de contas. Olha o que está escrito em João capítulo 11, a partir do verso 23, tá? A história é longa. E se você na sua casa meditar, com certeza o Espírito Santo vai te entregar boas dádivas. João capítulo 11, verso 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Quem crê? Você não vai morrer, querido. Jesus tem que tirar o medo da morte de você, porque se você tem Jesus, você tem a vida de verdade. Se você tem Jesus, você tem acesso junto ao Pai. Se você receber o sacrifício feito pela sua vida na cruz do Calvário, então você já venceu a morte para a glória de Deus. Marta não está entendendo porque ela está atormentada do luto. E assim como Marta e Maria, nós também não entendemos muito as coisas na hora do sofrimento. Jesus vai falar com Maria, e Maria lamenta dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, porque dos 35 milagres, 18 foram de cura, 18.
maior parte dos milagres de cura. O jovem que foi ressuscitado não tinha morrido há tanto tempo, lá em Naim. A menina que as pessoas falam, a Talita, né? Mas não era Talita o nome dela, tá, gente? Talita Cumi era levanta-te, menina, no aramaico. A menina tinha acabado de morrer, poucos instantes, talvez horas, no máximo. Mas agora Lázaro já está sepultado. 4 dias. Já começou a cheirar mal. Aqui está talvez o menor versículo bíblico, no versículo 35 de João 11. Jesus chorou, porque a morte causa na humanidade um sofrimento, e mesmo que a gente sabe que há o tempo de nascer e de morrer, mesmo que a gente saiba que a ordem natural é que os filhos enterrem os seus pais, por exemplo, que tristeza é isso? Sim ou não, gente? A pessoa pode ter partido com 120 anos, depois que a pessoa morre, é uma tristeza. É ou não é? Em Israel era assim, o Moisés partiu, Deus o sepultou, Israel lamentou, Deus teve que levantar o Josué, porque ele estava prostrado. Os reis morriam, os profetas morriam, e o povo lamentava durante dias, sem saber o que iam fazer. Mas agora Jesus vai ousar. Versículo de número 36 em diante. E disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, porém, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ele. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouvis, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Onde é que estava o espírito de Lázaro? Porque quando morre, o espírito volta a Deus. 4 dias, já cheirando mal. O processo de decomposição já tinha começado. Por mais que os judeus exumavam o corpo também, perfumava, passava óleo na pele do defunto. Aonde é que estava esta vida? A localização espiritual nós não sabemos, de dizer, olha, estava aqui ou ali.
mas na mão de Deus eu sei que sempre está. E a ordem de Jesus trouxe a vida daquele homem, porque o Senhor Jesus é a própria ressurreição e a vida. Não pense que todos creram, alguns creram. E tinha gente que já estava dizendo: nós temos que matá-lo. Porque olha o que ele está fazendo, já é a terceira ressurreição. E essa ressurreição foi na frente de muita gente. Ou seja, muita gente saiu espalhando isso, até os mortos estão ressuscitando. Quando Jesus vai encontrar a sua própria morte, ele vai viver um drama terrível, ao ponto dele começar a dizer para os seus discípulos: eu estou amargurado, angustiado, até a morte. Ele começou a sentir tristeza, e pela primeira vez ele pede oração pela fraqueza que ele tem. Ele nunca pediu para ninguém orar por ele, mas ele falou: orem comigo, orem comigo. E eles não podiam orar, estavam com sono, estavam tristes demais. Jesus é traído na Santa Ceia, na Santa Ceia. Começa a ter a sua alma moída no Getsêmani, sem antes de tomar uma bofetada. E ali começa o seu martírio de morte. Ele entrega o espírito para Deus perto das 3 da tarde. O soldado que vai testificar se ele está morto decide não quebrar as pernas dele, como quebraria dos 2 ladrões ao lado. Já tinha sofrido demais. E lembre-se que também é um cumprimento da profecia, pois nenhum osso poderia ser quebrado no sacrifício de Deus. E o soldado fura com a lança, e alguns cirurgiões acreditam que foram perfurados os pulmões e o coração, onde sai sangue e água no rosto daquele soldado. E ele de joelhos, só de ter contato com o sangue de Jesus, confessa verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Imagina o soldado dizendo: levante logo, e ele dizendo: este era o Filho de Deus. Levanta, você não crê nessas besteiras? Este era o Filho de Deus. Porque os incrédulos não tinham esse mesmo temor. Quem bateu nele no pretório, na fortaleza Antônia, na Via Dolorosa, não tinha este temor. E aquele soldado está apavorado. E ele voltou para casa dizendo: matamos o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. O cenário está totalmente escuro, porque desde o meio-dia as trevas tomaram aquele lugar. E quando Jesus morre, um estrondo acontece tão grande, um terremoto, um pequeno terremoto, não foi um grande terremoto não, ao ponto que o véu no templo se rasga de cima a baixo, caem coisas lá no templo, e todos ficam imaginando: meu Deus, essa morte foi muito diferente. Jesus vai ao alto céu, mas também desce às profundezas da terra, como nós acompanhávamos ontem. Prega para os espíritos em prisão, salva o ladrão da cruz, e não completam-se os 3 dias, eu digo as horas completas, tá? Porque um dia tem 24 horas, não tem? Jesus morre 3 da tarde na sexta-feira. Para o judeu, às 18 horas da sexta já é sábado. Para o judeu, já é sábado. Então Cristo fica o sábado completo
até às 18 horas. E das 18 horas em diante do sábado já é domingo. De madrugada, depois do descanso dos judeus, as mulheres decidem ir ao túmulo. Mas antes, Deus estava descendo de novo naquele túmulo, porque estava acontecendo a maior ressurreição e a maior vitória. Abrem Mateus 28, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de número 1 em diante. E no fim do sábado do Shabat, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e, removendo a pedra, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, eles viram também este anjo, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. O mundo tem os seus ditados e as suas crenças. E durante muitos anos eu ouvi falar que a esperança é a última que morre. É uma frase bonita, né? Que as pessoas falam de motivação. A esperança é a última que morre. Mas se a esperança da pessoa está na medicina, mesmo com o respeito que nós temos aos médicos, a esperança dela uma hora vai morrer. Os recursos vão se esgotar. O ser humano não consegue ir além. Quando o médico vai dar notícia de morte, às vezes a equipe médica pode ser a melhor do mundo. Ela diz uma frase padrão: fizemos tudo o que podíamos, todos os esforços, usamos todos os recursos, todas as técnicas, mas daqui para lá a gente não pôde mais. Se o seu recurso, a sua esperança for o dinheiro não vai conseguir comprar todas as coisas. Mas se a sua esperança é Cristo, eu estou aqui para te lembrar, morreu na sexta-feira à tarde, mas logo no início do primeiro dia da semana, a esperança ressuscitou. E se a sua esperança é Cristo, a sua esperança não morre jamais, porque a nossa esperança está viva, assentada à destra do Todo-Poderoso, e a nossa esperança em breve vai voltar para te arrebatar para todo sempre. A mensagem da Páscoa é: a nossa esperança ressuscitou. Ressuscitou, querido. Se alegre, ele venceu a morte.
tragada foi a morte na vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Avisem os discípulos, ressuscitou. Se preparem para encontrar um Deus poderoso agora, que venceu as chagas, as doenças e até a própria morte. Acredite, o filho da viúva de Naim não ressuscitou para sempre. Ele iria morrer de novo. Ele iria morrer. Acredite, a filha de Jairo, que não é a Talita, ela iria morrer uma hora ou outra. Não tão jovem, mas ela iria morrer. O Lázaro, que também queriam matá-lo, tá? Uma hora ou outra ele iria morrer, mas Jesus não morre nunca mais, porque uma só vez é suficiente para vencer a morte, tomar as chaves da morte e do inferno e salvar a nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Não procure entre os mortos aquele que está vivo. Por isso que nós falávamos na sexta-feira, você não precisa usar um símbolo com um Cristo morto, e não é porque nós não temos respeito à religião, não é porque nós estamos causando blasfêmia, não é isso. É porque ele não está mais morto. Ele já não estava morto. Foram preparar o corpo de um morto, mas o anjo falou assim, ele já foi embora daqui. Não era o Senhor falando mais com aquelas mulheres, era o anjo. Ele já ressuscitou dentre os mortos, e está 2 soldados caídos no chão, apavorados. Até os soldados querem pregar agora, e os fariseus dão um dinheiro para ele, dizendo, vocês não falem nada. Como é que nós não vamos falar? A gente está tremendo até agora. A gente lacrou a pedra do sepulcro. Eu usei o exemplo para mostrar para as pessoas como cimentamos a pedra. Porque vocês falaram que os discípulos iam roubar o corpo. Que discípulo nada, desceu um raio do céu, a terra tremeu, a pedra rolou, e aquele que estava como um cordeiro, machucado, moído, ressuscitou como o leão da tribo de Judá. E ele é todo poderoso, e os seus olhos têm chama de fogo, ele tem na boca uma aguda espada, os seus cabelos são brancos como a neve, ele é o nosso Salvador. Não tem como contestar isso. Os soldados viram esta cena, e mesmo que o dinheiro tentou corromper aqueles soldados, é impossível negar que Jesus está vivo e que Ele está entre nós, querido. Você hoje é o testemunho vivo do Senhor Jesus. Você é esse testemunho. Você é a prova que Jesus está vivo. E quando você recebe o Espírito Santo, você é a prova viva para o mundo que a esperança morreu e ressuscitou. A nossa esperança está viva. E nós não lembramos dele só na data da Páscoa. Nós fazemos frequentes memórias deste sacrifício. Nós não poderíamos ficar 1 ano sem fazer memória de Jesus. Seria demais, né? Seria muito tempo. Quando a pessoa recebe Jesus, antes ela ouve a pregação da morte, da ressurreição, e ela entende que foi por ela, que Jesus morreu pelos pecados dela, a fim de salvar. Não importa a quantidade de pecados,
Não importa se a pessoa, ela diz assim: pastor, mas minha consciência. Jesus limpa a tua consciência, Ele te santifica. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus, e eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero me reconciliar com Jesus hoje. Se você hoje precisa entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus, dá um sinal com sua mão direita. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Volte para Jesus hoje. O Pai está te esperando de braços abertos. Esperando, ainda está, porque uma hora essa chance, ela vai se encerrar. Eu não estou pregando por medo para você não, mas eu tenho que te conscientizar. Eu não posso dizer, não, pode levar a vida do jeito que você quiser, Deus vai te alcançar de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Nós estávamos ontem conferindo a palavra em Hebreus 11:7. Noé foi avisado, mas ele não ficou de braços cruzados não, meu caro. Ele foi construir a arca dele. Deus já avisou do dilúvio, agora eu vou ficar parado esperando boiar? É assim que muita gente está levando a fé. Não, Deus vai me salvar, Deus tem propósito na minha vida, mas não há você de fazer tua parte não, viu, querido? Porque a maior parte foi feita. A maior parte foi feita. Vai fugir do batismo nas águas até quando? Vai fugir de alinhar a sua vida com Deus até quando? Até quando? Eu não sei até quando você vai fazer isso. Será que vai ser até Jesus voltar e você ficar? Porque eu tenho certeza, da mesma certeza que eu tenho que Ele morreu e ressuscitou, que Ele está voltando e que é breve. E a vida passa como um vapor, viu? Rápido. O tempo que nos resta é de alinhar a nossa vida, santificar os nossos caminhos, para estarmos prontos para nos encontrarmos com o Senhor. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Pastor, eu preciso me reconciliar com Jesus. Se você precisa fazer uma dessas coisas, um destes atos de fé, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você hoje tenha o seu nome escrito e confirmado no livro da vida e do Cordeiro de Deus.